Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Cris. Hoje estamos recebendo a doutora Karina Feniman. É um prazer ter você aqui, Ká. Eu que agradeço, Cris, o convite, a lembrança, né? E tô ansiosa aí sobre o que a gente vai conversar hoje. É um prazer. A doutora Karina já é uma conhecida e tenho ela como uma grande amiga. Mas a doutora Karina nem sempre foi advogada trabalhista, né, doutora Karina? É Como verdade. que o direito entrou na tua vida? Bom, já tem 20 anos, né? Acabei de completar 20 anos de formada. Já? Sim. Nossa, E nessa trajetória, eu não comecei com direito do trabalho. como Eu assim? não gostava de direito do trabalho, eu odiava, na verdade. Eu já entrei na faculdade, né, aqui em Londrina mesmo, na UEL, com um pensamento que o direito do trabalho era uma feira livre, que só o funcionário Nossa, que ganhava era entrar com a ação e o juiz já ia dar tudo o que ele estava pedindo, que é o né. que a gente tem na cabeça, né? Sim, e aí quando eu entrei na faculdade eu não queria fazer isso, e ainda só fui ter direito do trabalho, assim, nos anos finais, então eu fui tendo primeiro outras experiências, né, fiz estágio a faculdade toda, e fui tendo experiência em outras áreas, né. Logo que eu me formei, eu entrei num escritório muito legal aqui em Londrina, onde eu fiz direito de família. Áreas completamente Sim, diferentes. e fiz muito divórcio, separação, ação Nossa. de direito de visitas, né, de adoção, que para mim era assim, Ai, a essa cereja deve ser a gostosa de cereja do fazer. bolo, porque era quando a família não tinha conseguido adoção pelos meios, assim, vamos dizer assim, mais, corretos, que é você ir Aham. no fórum, dar o seu nome, fazer um cadastro, enfim. Até porque são Eram filas quilométricas, né. Sim, era a adoção que a gente chama adoção à brasileira. A família estava com aquela criança e tinha que regularizar aquela situação, né. Entendi. Então era uma história sempre muito bonita, de uma família que queria muito um filho, uma criança que estava desamparada e precisava que alguém a encontrasse, né. Então essa parte com o direito de família foi muito E boa. como assim direito de família foi para uma área totalmente Sim, aí eu eu já tipo, estava tem nada a ver? é. E aí aqui em Londrina acabou abrindo concurso para advogada da Sercontel, e eu me inscrevi para o concurso, porque a minha família era toda assim de professores, todo mundo concursado, todo mundo ou trabalhando no estado ou no Mas município, tem advogados na não família tem fora você? advogado, mas aí quando abriu o concurso, aí o valor é o concurso, né, então: Ah, "Não, sim. olha, abriu o concurso, Karina, você tem que fazer o concurso e tal", e eu fiz, porque o concurso era aqui na cidade mesmo, né, fiz, passei, e Na quando eu fu na Sercontel? Sercontel. E quando eu fui chamada, a Sercontel tinha várias áreas de atuação naquela época dentro do Aham. do jurídico deles, né. E eu não esperava que fosse, ter o trabalhista para me oferecer, né, tinha a parte de tributário, de direito civil, de direito administrativo, de direito de cobrança. E aí eles falaram assim: "Olha, Karina, a vaga que a gente tem é para o trabalhista. Ou você assume no trabalhista ou então, infelizmente, Não tem vaga. não tem outra vaga, é no trabalhista, né". E aí eu fiquei naquela assim: "Puxa vida, no trabalhista, né, mas tá bom, né, Vou, né. eu vou tentar", pensei, né. Então eu entrei, na Sercontel para fazer o trabalhista, e já com aquele sentimento: "Meu Deus, né, eu vou fazer trabalhista de empresa, vou perder todas". Porque o funcionário não sempre ganha, né, Sim, é é só isso entrar que com a a gente tem ação. na faculdade, em trocação funcionário ganha. Então, mas aí eu tive uma grata surpresa, né, primeiro assim que eu trabalhei com pessoas maravilhosas, até quando eu saí da Sercontel, ainda vou chegar lá, né, eu fiz questão de mandar mensagem, né, de gratidão para as pessoas que me ajudaram, porque Que realmente, assim, bacana. eu entrei e eles me acolheram. De assim, de me ensinar, de me dar dica: "Olha, quando for para audiência você faz assim, você senta em tal lugar, você faz de tal maneira", né. A Sercontel também me proporcionou muitos cursos. Eu brinco assim que, Poxa, eu queria assim que eles pudessem me dar um certificado, assim, tipo assim: "Ah, eu formei essa de advogada", tudo que eu né. fiz. É, porque assim, foi uma escola trabalhar na Sercontel. Eu trabalhei para eles, quase 10 anos. Meu Então foi Deus, quer mesmo uma dizer, nesses experiência. 20 anos, quase 10 anos, Sim, foram foi com a foi com a Sercontel. Sercontel. E daí na Sercontel, o que eu aprendi na prática, o que eu proponho para os meus clientes, que é o quê? Se você fizer um preventivo, você pode ganhar uma ação trabalhista. É isso Se você fizer que um eu quero preventivo. trazer para cá E agora, esse sim, preventivo que eu acho um diferencial para todas as é. empresas. Se as empresas entenderem
que elas precisam ter um advogado por trás para cuidar disso. Exatamente. Então, assim, na Sercontel, eu tive alguns diretores que falavam assim: Uhum, "Mas Karina, por que que a gente sempre perde uma ação nesse assunto?". E daí eu comecei, por causa uhum. dessas perguntas, né, e você fala que toda pergunta, tem um Tem um caminho e ca tal. É, isso Então, e mesmo. toda pergunta tem um caminho, Tem uma né. caminho e tem uma Então tem uma resposta. resposta. E aí eu comecei a ver por que que a empresa perdia. E nisso de ver por que que a empresa estava perdendo, eu falei assim: "Olha, tá perdendo porque não tinha tal documento, tá perdendo porque a gente não comprovou que a gente deu esse treinamento, perdeu aqui porque a gente não comprovou que o funcionário fez o intervalo de refeição". E: "Não, Karina, mas claro que ele fez". "Não, claro que ele fez não, eu tenho que provar isso para o juiz. Eu vou provar com documento, não vou Com provar com certeza. testemunha". O juiz não adianta você falar, levar testemunha aqui para o juiz. Não, a testemunha até assim, a testemunha a gente fala que ele a prova testemunha é o coração da audiência trabalhista, ela é importantíssima. Mas tem situações que eu vou ter uma testemunha que todos os dias viu o funcionário chegar, que todos os dias viu ele ir embora, que todos os dias viu que horas que ele começava, a se alimentar, que horas que terminou, que horas que foi no banheiro. Então assim, dependendo das a da do ramo de empresa, Entendi. do porte da empresa, eu tenho que ter o cartão ponto. Por exemplo, acima de 20 funcionários, eu sou o empresário ele é obrigado a ter o cartão ponto. Então o cartão ponto, anotado, né, com uma fidelidade de informações, ele é importantíssimo para eu apresentar isso no processo judicial, né. Então, assim, a gente começou, assim, a estudar o que que a Sercontel não tinha de documentação e que a gente deveria ter para apresentar nos processos. E daí foi muito bacana, porque daí eu comecei a ganhar as ações. E Nossa, aí eu falei assim: "Gente, dá para ganhar ação dá para ganhar trabalhista ação. pela empresa", né. Então, assim, o que eu tento passar hoje para os meus clientes que eu não estou mais na Sercontel, né, a Sercontel foi privatizada, né, e hoje eles tomaram um outro caminho, estão com outro escritório, né, e eu estou com o meu escritório Então agora particular, vamos né. vamos entrar aí para sua área. Sim, Você saiu da Sercontel, tem saí. aí 10 anos, né, porque 20 anos, você ficou quase 10, fez 20 anos que você advoga. É, que eu saí da Sercontel não faz tanto tempo, porque desses 10 anos Ah, você teve uma caminhada tive uma antes. caminhada antes, né, na Verdade, parte do direito de família. Então, com o direito de família, eu fiquei bem aí uns 5, 6 anos, entendi. depois que eu fui Para pra Sercontel. pra Sercontel, trabalhei com trabalhista lá, né, e daí eu já tô com o meu escritório já tem quase 4 anos, E como que e foi a Carina sair da Sercontel, aonde ela tinha uma outra empresa por trás e com certeza você tinha uma banca de advogados ali para te ajudar, te dar suporte a alguma coisa. sim, Como que foi quando a Carina saiu da Sercontel e foi para abrir o escritório dela? As olha, dificuldades é um desafio, para os né. empresários entenderem o trabalho da Carina. É, foi desafiador, porque na Sercontel, como ela ainda naquela época, ela ainda tinha um caráter público, porque ela era uma sociedade de economia mista, Uhum. então existia, até um dever legal de cumprir a lei, né. Sim, Então o fato da gente fazer corretamente, conforme a lei, era bom por conta do passivo trabalhista, e sim. também era bom, porque a gente tinha que prestar contas para o município, tinha que prestar contas para o Ministério Público, tinha que prestar contas para o Tribunal de Contas do Estado. Então, tudo isso fazia a empresa querer fazer certo. Aí, quando eu fui atender os empresários, eu vi que os empresários não estavam tão preocupados em fazer certo, sabe. E eles não têm que prestar contas para ninguém, né. Só Porque depois quando porque quando se o juiz chamar, quando ex bater na porta o oficial entregando lá o exatamente. processo, a Aí, intimação. quando eu fui então, quando eu saí daquele eu não sabia que eu estava num universo protegido igual da Sercontel, porque lá na Sercontel eu aprendi a gostar do direito do trabalho, gosto muito. Aliás, eu acho, assim, que a empresa que Aham, cumpre a lei, quem se beneficia também é o com funcionário, porque certeza. ele vai ter os direitos dele respeitados, um FGTS, Resguardados. recolhido de uma forma devida, o direito ao descanso, o direito a férias, tudo isso tem um porquê na legislação. Quando a empresa cumpre isso, é bom para ela, porque ela evitou o passivo, é bom, mas também é bom para o funcionário, que ele teve o Sim. direito dele respeitado, né. E aí o meu desafio é eu mostrar para a empresa que eles não devem só lembrar de mim e me chamar quando chega a cartinha, quando chega o mandado do oficial de justiça dando notícia daquela nova ação trabalhista que chegou, Mais uma. né. Porque a ação trabalhista, ela é fruto de uma coisa que aconteceu no passado, e o passado a gente não volta para mudar. Não tem Né, como. então assim, aquele funcionário fez ou não fez hora extra? Ele trabalhou em situação de periculosidade? Ele sofreu assédio moral, assédio sexual?
ele recebeu o EPI? O EPI estava na data de validade? Ele recebeu o treinamento? Cadê o certificado que ele recebeu o Ai, já me deu treinamento? até um Então, assim, desespero. é tudo coisas que Já me deu até o desespero. são todas informações que a empresa já deveria ter, né? Então, assim, quando eu vou atender um cliente novo, que eu quero abordar ele da importância da prevenção do passivo trabalhista, eu quero falar assim: olha, você não precisa entender direito do trabalho, não fique preocupado, o direito do trabalho é comigo, né? Ufa. Você tem que saber do seu negócio, né? Como desenvolver o seu negócio, a sua técnica, o seu produto, o seu serviço, mas a questão das leis trabalhistas tem que deixar com o advogado, né? E aí eu quero analisar os contratos de trabalho que ele já tem, se tem ou não tem controle de horas, se tem banco de horas, como que está essa questão da medicina do trabalho, se ele tem toda a documentação, se tem feito assim os exames preventivos, como estão os exames admissionais, os demissionais. Então, assim, toda essa parte de documentação, eu quero ver para ver se está regular, porque olha, pasme, eu já cheguei para fazer esse tipo de pergunta e pedir os documentos, achar contrato de trabalho só assinado, sem data, e Sério? era um contrato de trabalho que era um formulário. Não estava preenchido o nome do funcionário, só estava o nome dele lá no final, a hora que ele assinou. Meu Aí, tá, daí Deus. não tinha, daí mudou o horário, não tinha aditivo, mudou o local de trabalho, porque às vezes é uma empresa que tem vários endereços em Londrina, ou tem Cambé, tem Biporã, não tinha feito o aditivo contratual dessa alteração do local de trabalho. Então, tem coisas básicas que as empresas erram, e às vezes tem coisas mais complexas, que ele não sabia que ele tinha que fazer daquela maneira, né? Então, assim, o funcionário também, a empresa, o empresário também erra por falta de conhecimento. Era isso que eu ia falar. Muitas vezes a empresa, o empresário, ele não exige, e aí dos departamentos que tem na empresa, por ele também não conhecer. Sim. E eu acho muito bacana, porque esse trabalho que você desenvolve, na verdade, ele vem beneficiar todos, a Uhum. empresa de um modo geral, para que ela não tenha realmente esse passivo, e o empregador. Agora vamos falar aqui bem vamos falar Hum. bem prático, num assunto bem assim, muitas empresas, e aí empresas grandes também, elas não têm muito cuidado, e eu acho que começa um essencial. Contrato de trabalho muito bem redigido com o Uhum. que ele vai fazer, com a função que ele vai exercer e o cartão ponto. É. Cartão ponto, ele preenchido à mão dá problema? Não dá problema. Na verdade, a maneira de preencher, né, Mas se é a mão, se é eletrônico, sabe o que dá problema? Tem empresa que às vezes não pega a anotação diária, aí chega lá, sei lá, no final do mês ou quando vai fechar o ponto, tem empresa que fecha o ponto, começa a fechar lá para o dia 20, e aí o funcionário senta e fica 8, 8, 8, 8, isso 8, 8. mesmo, eu ia Meio-dia, falar meio-dia, isso meio-dia, agora. meio-dia, meio-dia. A gente Entrei cha às 14h14, depois do almoço e às então a gente chama 18h. isso de horário britânico. O judiciário tende a anular esse tipo de cartão, por quê? O judiciário entende que ninguém é uma máquina, que vai ter um dia que você vai chegar 8h05, 7h59, que você não vai todo dia entrar às 8, né, não vai sair todo dia meio-dia, vão ter variações, às vezes as variações são pequenas, mas é da natureza humana a gente ter essa variação. A gente não consegue se a gente trabalha 22 dias úteis no mês, aqueles 22 dias, a gente chegar todo dia no mesmo horário, sair no mesmo horário, voltar do almoço no mesmo horário, sair no final da Ah, eu tarde no mesmo conheço horário. empregado que sai, ele é britânico, pode dar 6h01 na empresa cair a bomba, a gente brincava que não É, mata ninguém. não mata ninguém, Não, né. En 6h01 não ia matar então, ninguém mas naquela mas empresa. você sabe que isso é a exceção. No geral, a grande maioria das pessoas vai ter uma variação, né. Às vezes até aquele funcionário seu muito caxias, se você pegar o cartão ponto dele, talvez ele todo dia vai chegar antes das 8. Você vai ver que Isso ele chegou antes das mesmo, 8. isso mesmo. Mas aí chegou 7h50, 7h52, 7h56, né, vai ter essa variação, né. Então assim, ó, o horário britânico, normalmente o judiciário tende a anular, porque o judiciário entende que aquele documento não reflete a realidade. E no direito do trabalho tem esse princípio, que é o princípio da primazia da realidade. A primazia da realidade, ela se sobrepõe a um documento.
Por isso, assim, é importante eu ter um documento bem escrito, um contrato bem escrito? É importante. Mas se na prática acontece diferente e o funcionário consegue provar, vai prevalecer o que o funcionário provou. Poxa, que interessante. Você falou de empresas de terem, vamos supor, sede Uhum, aqui, tem sede lá em Cambé, em uhum. Rolândia. O funcionário que ele foi contratado para estar em Londrina e, eventualmente, se isso não estiver no contrato e ele precisar fazer essas viagens, por exemplo, para Rolândia, para Cambé, como que a empresa ele pode? Isso causa problemas à empresa? Depende da função que ele está exercendo, né, porque dependendo do tipo de cargo e função que ele foi contratado, vai fazer parte do escopo de atribuições dele, fazer essas pequenas viagens na nossa região aqui metropolitana, que a gente pode falar que é Londrina, Ibiporã, Cambé, a Apucarana, Arapongas, Rolândia, a gente nem considera às vezes isso viagem, né, de Uhum. tão perto que a gente acha que está dessas cidades. Então, dependendo do escopo de atribuições, isso pode estar lá. A empresa vai ter filial, vamos supor um exemplo, ela tem filial em Londrina, mas não tem problema dela ter esse funcionário fazendo esses deslocamentos, né. O que a lei traz é sobre o adicional de transferência, quando eu coloco um funcionário para eu contratei ele em Londrina, aí eu coloco ele pra, por exemplo, para trabalhar em Maringá, e ele precisa até se mudar para lá, ou ficar num hotel a semana inteira lá, enfim. E aí pode ter uma discussão se eu teria que pagar esse adicional para ele, quando a mudança é provisória, porque se ela for definitiva, né, não, de maneira definitiva eu vou transferir você para Maringá, para Curitiba, para São Paulo, né, enfim, aí já é uma outra condição, porque aí eu tenho que fazer uma alteração no seu contrato de trabalho, né, combinar com você se essa mudança vai ser com o mesmo salário, se essa mudança é com salário diferente, né. Mas assim, tudo isso, eh, quanto mais eu falo, quanto mais escrito tiver melhor no seguinte sentido, se daquele contrato tem aquela previsão, né, que para realizar aquela atividade, se tem que ter um deslocamento, quem que vai custear esse deslocamento, né, vai ser a empresa, vai ser o funcionário, vai ser com carro próprio, vai ser com carro locado, a empresa vai locar o carro do funcionário, vai pagar um valor para ele trabalhar com o carro dele e ter esse Oh, que ressarcimento, bacana que é isso. possível, né, Isso é é possível? possível. A empresa aloca o meu carro, por exemplo, para que eu possa trabalhar com o meu Exatamente, carro? exatamente. Aí é combinado ali um valor mensal, né, que a empresa, ao invés de alugar com uma empresa de locação, ela pode locar o seu próprio carro. E aí é combinado um valor, a gente faz isso por escrito também, né, para poder ficar, até esclarecido, né, multas, de quem que é a multa, responsabilidade pelo pagamento dessa multa, né, ressarcimento pelo gasto do veículo, vai ter um ressarcimento por quilometragem rodada ou não, como que vai ser isso? Vai ser um valor fixo? Vai ser um valor proporcional? Então tudo isso pode ser perfeitamente ajustável. Poxa, que interessante isso. E o funcionário, vamos supor que ele foi contratado para uma função, e a empresa precisa dele em Maringá, mas precisa de uma transferência definitiva. E isso não havia sido lá atrás, quando ele foi contratado, nada comentado. Uhum. Ele pode se negar? E se ele se negar, a empresa pode mandar ele embora? Ele pode se negar, porque a lei fala o seguinte, que toda alteração no contrato de trabalho, ela tem que ocorrer de comum acordo e sem prejuízo para o funcionário. Mas e se ele não concordar? Se ele não concordar, o que que pode acontecer? A empresa pode falar assim: "Olha, então, eu então tá, eu vou te dar a sua demissão, porque eu preciso de uma pessoa lá, e eu não preciso mais de você aqui", Então a né. empresa Então pode demiti-lo. o que eu gosto muito de trazer também para o empresário é o seguinte: quando você conhece a lei, quando você faz uma documentação, bem efetiva desse funcionário, você toma de novo as rédeas da sua empresa, ela não está na mão do funcionário, ela está nas suas mãos. E a própria legislação diz, a CLT diz, que tem uma definição, empregador é aquele que assume os riscos da atividade empresarial. Ele dirige e assume os riscos, né. Poxa, que Então, bacana. nisso de dirigir e assumir os riscos, o que isso implica? Bom, eu preciso de uma pessoa em Londrina, eu Uhum. contratei uma pessoa em Londrina, eu não preciso mais dessa pessoa em Londrina, eu posso demitir. A lei permite. Ué, paga os direitos. Paga os direitos que a pessoa tem, faz a demissão. O que a gente tem que tomar cuidado com as demissões é que vê que, às vezes, por alguma circunstância, aquele funcionário eu não posso demitir. É uma funcionária que está grávida,
que está em tratamento A médico, gente vê que já muito essas passou, coisas né, que passarem. está no período de estabilidade porque sofreu um acidente de trabalho, é estável porque é do sindicato, é da CIPA. Então, assim, toda demissão a gente tem que avaliar se não tem alguma causa ali de garantia de emprego. A gente nem gosta de uma, tecnicamente falando, a gente não gosta de falar de estabilidade, mas Uhum. a gente fala muito em estabilidade, né? Assim, mas a gente tem que ver se tem alguma garantia de emprego para aquela pessoa que ela não possa ser demitida naquele momento. Mas o empresário, ele pode fazer esse juízo de valor se ele precisa reduzir o quadro dele de funcionário. Se ele precisa contratar alguém em Maringá, se ele precisa contratar alguém em Curitiba, mas será que não é melhor eu mandar alguém daqui de Londrina, que já está treinado, que já Que tem o já sabe, conhecimento, que já, conhece a já, já conhece a empresa. empresa, já conhece todos os protocolos, né? Então, assim, o empresário, ele vai gerir o negócio dele, ele vai avaliar o que ele vai fazer, né? Nessa Mas, assim, mudança a pessoa, o que o funcionário tem que entender é o seguinte: eu não sou obrigada a nada. Né, o que eu sou obrigado é o seguinte, eu não sou, quando eu digo que não é obrigada a nada, no seguinte sentido: eu assinei um contrato de trabalho, sim. em que eu me comprometi a realizar uma função. Em contrapartida, a empresa se comprometeu a pagar o salário. Uhum. É uma troca, Sim. né. Aí, nessa troca, a empresa não precisa mais de mim. Eu tenho que entender que tudo bem a empresa não precisar mais de mim. Ela faz a minha rescisão e paga os meus direitos. Paga o saldo de salário, paga O a multa FGTS, de a 40% do multa. FGTS, né, vai pagar ali se tem, férias, vencidas que eu ainda não tirei, as férias proporcionais, 13º proporcional, vai fazer um cálculo, vai me pagar. Isso é o que está na lei. Então, assim, não tem problema ser mandado embora se a empresa cumpre a lei. E quando a empresa paga um salário na carteira e o Nossa, famoso por por fora. fora, o famoso recibinho, "Ai, assina aqui só esse recibinho". Gente, não vale a pena. Eu já passei por isso. Não vale a pena. Olha, então, aí que eu digo, lá atrás, quando eu era estudante, e Aham. que eu achava que o funcionário entrava e sempre ganhava, mas é porque esse tipo de funcionário que está nessa empresa, ele vai entrar e vai ganhar. Porque o direito dele foi desrespeitado. E Se como ele é que ele se ele não se ele comprova? não recebeu por dentro, o que que é receber por dentro? É receber no holerite. Sim, Se ele não recebeu por dentro, aquele valor que ele recebeu por fora não fez parte do cálculo do FGTS, não fez parte do cálculo da aposentadoria, porque o recolhimento do INSS foi feito a menor. sim. Não, aquilo não entrou como base de cálculo para o 13º, para Férias. férias, né. Então, assim, realmente o empregado tem muito prejuízo em receber por fora. E aí, como que ele faz a prova? Hoje em dia tá até mais fácil do que antigamente, porque antigamente Era um recibinho, não, assim, eu assinava um recibinho. às vezes pagava em dinheiro, Dinheiro. Era um né. recibinho que era em dinheiro, eu É, assinava só o recibinho que eu é. tinha rece Mas você não tem noção como muita gente paga por fora no Pix. ah, Não é difícil é provar. É sério? sério, não é E o difícil. juiz acata? Acata. Acata, porque pensa bem, eu vou pe o juiz vai olhar um extrato bancário, que todo mês tem um Pix da Cristina Gouveia. Da doutora Carina. Todo mês tem aquele Pix. Mas por que que você fazia Pix para esse funcionário todo mês? Além do salário. Tinha o salário e tinha esse Pix, né. Então, assim, Gen não é tão difícil assim de se provar. Claro que fica mais às vezes, tem pessoas que tomam mais cuidado, que só paga em dinheiro, e aí você não consegue ter um lastro, né, daquilo para provar. mas Mas, olha, hoje em dia é muito difícil, quem não paga por depósito bancário, por por Pix. Pix. Mas doutora, vamos falar até bom a gente entrar nesse assunto, vamos falar a verdade sobre isso. Não é muito mais fácil para o empresário, ele acha que ele está economizando, Mas não não é uma é? economia. Quando ele Sim. manda para quando ele faz o famoso por fora, eu Uhum, falo que o grosso, né, o montante maior, eles pagam por fora e ali o salário base da uhum. categoria, né, seja ela aí qual for. Mas o empresário, como que faz, como que é o seu trabalho isso de trazer a consciência para ele, de mostrar para ele que isso para ele na verdade sai muito mais caro do que se realmente ele regularizar tudo. É. Porque hoje o empresário, e aí eu já tive essa mentalidade lá atrás, Uhum. de que, eu pago muito imposto. Então Sim.
o meu empregado, ele sai quase que o dobro do que eu pago para ele. Exato. Mas eu não vou ter muito mais gasto depois se ele conseguir comprovar que eu fazia isso? É. Esse é um risco que não vale a pena correr, né. Muitos empresários realmente pensando nessa economia dos impostos, porque esse valor do salário cheio, se considerasse o salário na carteira mais o salário por fora, vai, claro, repercutir em Sim. maiores impostos, né, que vão ser recolhidos, né. Mas isso expõe muito a empresa, porque quando aquele funcionário sair, ele vai entrar com ação trabalhista. Nisso, o direito de família me ajudou, porque, assim, quando tá tudo bem, é meu bem. Aí quando separa, é meus bens, É entendeu? E o verdade. funcionário também, Gostei. quando começa a relação de trabalho, tá tudo bem, Meu que amor. funcionário bacana que eu encontrei, olha que empresa bacana que eu entrei pra também para trabalhar, que coisa boa. Então, assim, quando começa, tá tudo bem. Aí depois o tempo vai passando e quando chega esse momento da rescisão contratual, que você precisa pensa bem, o empresário, eu tô falando aqui de um empresário sério, ele Aham. tá precisando de uma pessoa em Maringá, e Uhum, ele precisa de alguém lá. E uhum, daí, quem tá em Londrina não quer ir pra Maringá, ele tem que contratar alguém diretamente lá. Daí uhum, ele vai ter que demitir o daqui de Londrina. uhum. Aí ele demite, daí o de Londrina pensa assim: "Puxa, eu trabalhei todos esses anos e agora, quando eu vou receber o meu seguro-desemprego, eu não vou receber o teto, vou receber menos, porque eu estava registrado errado. Olha essa multa do FGTS, eu recebi menos, porque eu estava registrado por menos. Olha o valor que eu estou sacando aqui nessa guia Verdade. também foi menor do que meu salário verdadeiro. Aí a pessoa foi assim: Sim. eu fui injustiçado, eu vou entrar com ação, né? E aí vai assim, para a gente fazer essa prova, para o funcionário fazer essa prova, ele pode usar extratos bancários, pode usar prova testemunhal, né. De repente, se ele já percebeu que isso estava e podia acontecer, ele às vezes pode ter gravado um vídeo, ele pode ter gravado um áudio e pode levar isso para o judiciário. E o judiciário Porque acata? acata, porque eu posso gravar, não é ilícito eu gravar as minhas conversas. Qualquer conversa que eu tiver, que eu sou uma interlocutora dessa conversa, eu posso levar para o judiciário. Eu não preciso de uma autorização prévia. Interessante. A autorização prévia que tem na lei é quando você quer gravar uma conversa de terceiro, você não faz parte daquela conversa. Mas a minha própria conversa, inclusive essa nossa conversa que a gente está aqui, se eu quisesse, eu podia estar gravando nem te avisar. Porque eu sou interlocutora. Eu posso, é Interessante. meu direito gravar as minhas conversas. Então, o funcionário pode gravar, aí leva uma conversa bem bonita lá para o juiz, mostrando a conversa do salário por fora, né. Aham. E o juiz, qual vai ser a preocupação? Essa gravação é verdadeira, não é verdadeira, foi manipulada ou não, mas o conteúdo está lá, sendo uma prova rígida, uma Uhum. prova né, uma prova robusta, não tem por que o juiz não acatar, né. Então, Poxa. quando a gente fala até nas petições que a gente quer provar, né, aquilo que a gente está alegando por todos os meios em direito admitidos, a prova oral, essa prova gravada é um dos meios em Ela direito faz admitidos. parte. Faz. E-mail, olha, aí, O WhatsApp eu sei que mensagem do WhatsApp, dá pra printar, né, ou na verdade transcrever, né. pode printar, pode transcrever. O mais seguro é transformar isso numa ata notarial. Então eu levo meu celular no cartório e eu falo assim: "Olha, eu quero que você faça uma ata notarial dessa conversa". Aí o escrivão lá do cartório vai transcrever Tudo que tá e ali. vai lá, certifique dou fé. Tá, tá, tá. Toda aquela conversa lá e daí aquilo tem uma prova, é assim, é uma presunção quase absoluta, assim, de que por que que eu falo que é quase absoluta? Porque hoje tudo, assim, você pode contestar, né. Mas, Aham. assim, o tabelião, ele tem fé pública. Ele está declarando que ele pegou o seu celular, que ele baixou sua conversa e que o conteúdo é aquele. E que ele viu tudo É. aquilo. E como que você porque agora a gente falou bem aqui do empregado, né, Uhum. o que empregado pode ou não pode, mas o seu é diferencial. Você Sim, atua muito sim. ajudando o empresário a não sofrer isso, ao empresário andar correto, vamos É, dizer assim. Como que é o seu trabalho nas empresas em é. relação a isso? E você tem que ter parceiros, né, eu falo que a Sim, empresa inteira ela tem que te ajudar nisso. é. Eu gosto muito, sempre fiz muita amizade com quem é do RH e da contabilidade. Eu ia falar isso agora. Porque um advogado trabalhista, ele não é ninguém, se ele não tiver uma boa parceria com quem trabalha com RH Inclusive e nós temos aqui uma contabilidade. parceria
com a Íntegra Assessoria Contábil, Mariana Lima. Sim. Ela cuida muito dessa área também para ajudar o empresário a não ter problemas. É uma boa parceira. Sim, sabe que eu já conheci, e é realmente um trabalho, assim, que a gente até se identificou, porque a gente busca realmente ter essa medida preventiva para as empresas, para as empresas se prepararem. E a primeira coisa que eu digo para o meu cliente é o seguinte: ser empreendedor e ser empreendedor no Brasil é um ato de coragem e de assumir riscos, mas a gente Nossa. vai ver que riscos que a gente vai sofrer. Porque quando eu contrato alguém, pode ser que eu fiz tudo certo, Aham. conforme a lei, e ainda assim a pessoa vai entrar com ação trabalhista. Porque às vezes na ótica dela, ela falou assim: "Ah, não, mas olha, eu trabalhava naquela função, mas eu estava sobrecarregada. Eu fui contratada para fazer A e eu fazia A mais B, né. Ah, não, ó, essa função, eu tinha que receber mais, porque o meu colega ganhava mais, né. Então, assim, pode ser que a pessoa no juízo de valor do próprio funcionário, Aham. que ele entenda que ele precisa entrar com ação trabalhista. Então, assim, o que a gente fala é que existe o risco, mas a gente vai Uhum. fazer de tudo para mitigar esse risco, né. Então, até porque eu tenho essa experiência da área de telecom, eu continuo ainda atendendo empresas na área de telecom. E Nossa! a área de telecom, o funcionário ele tá exposto a risco de trabalho em altura, ele está exposto a risco de eletricidade. Pode acontecer alguma coisa? Verdade. Pode, mas a gente vai fazer de tudo para não acontecer. E como que a gente vai fazer isso? Fornecendo o EPI Corretamente. corretamente, o EPI válido, né, exigindo e fornecendo também para o funcionário curso de reciclagem para ele ter as NRs, né, a 10 e a 35, que ele tenha essa Uhum. documentação em dia, Uhum. né. Então tudo isso que a gente vai, assim, fazendo esse trabalho, daí é muito com o RH, com medicina do trabalho também, né, de ter essa documentação, de dar esses treinamentos e de ter isso arquivado. Porque se o funcionário entrar com ação, eu falei assim: "Olha, não, mas está aqui, ele tinha treinamento, o treinamento estava em dia. Não, aqui, ó, eu paguei a periculosidade. Realmente, ele trabalhava exposto, ele tinha que subir no poste, mas está aqui o olerite, nós pagamos perfeitamente o adicional de periculosidade". Então a gente tem a documentação para mostrar. Já aconteceu, de eu fazer essa defesa, e aí o advogado do autor da ação, do empregado, desistir do pedido. Nossa! Ele fez vários pedidos, e de um deles ele desistir, ele falou assim: "Olha, então eu vou desistir do pedido de periculosidade, porque já foi realmente foi provado que ele recebia", né. E aí o processo continua em relação aos demais pedidos, né. Então assim, o que eu coloco, assim, então, para os meus clientes é assim: "Olha, empreender não é fácil, empreender é assumir riscos, mas a gente vai ver que riscos a gente vai tentar controlar esses riscos", né. Então, assim, se você mantém as documentações em dia, você já reduz bastante essa questão de risco lá na frente, né. Hoje em Uhum. dia a gente está falando muito aí de saúde mental, né. Bastante. Então eu já tive cliente que a gente teve que comprovar que a gente deu atendimento a uma denúncia de assédio, o que que a empresa fez, quais providências ela tomou para prevenção, os Nossa. cursos que ela deu, porque, essa foi uma empresa que daí ao longo de alguns anos, ela ficou fazendo esse trabalho de conscientização, de combate a bullying, né, ao próprio assédio moral, sexual. Então, assim, toda essa documentação que a gente tem para mostrar para o juiz vai olhar e falar assim: "Olha, tá tudo regular", né. Até aconteceu teve um caso bem interessante que eu atendi aqui em Londrina, que foi de um condomínio, e o conselheiro fiscal, ele confrontou a gerente daquele condomínio, e a Nossa. gerente não gostou, e ela levou isso para o processo. Como assim não E gostou? ela não gostou de ser confrontada, e eu coloquei justamente, falei assim: "Olha, faz parte do conselho fiscal questionar os gastos, questionar a nota fiscal, Claro. questionar, determinado prestador de serviço, por que que foi tomada aquela decisão daquela forma. Faz parte das atribuições do conselho fiscal. E o juiz acatou, o juiz falou assim: "Realmente, né, se não claro que não é gostoso ser confrontado, Ninguém ninguém gosta. gosta". Ninguém Aí gosta. vem uma palavra que um termo que tem no direito, que a gente, assim, brinca, né, tem coisas que é mero de sabor da vida em sociedade.
Não é um dano moral. Você ser confrontado é um mero de sabor de você viver em sociedade. Faz Gente, parte, quer né? dizer, ela não E gostou o, de ser e o confrontada. conselheiro fiscal, ele estava no papel dele, de Até questionar. porque ele é conselheiro fiscal. Sim, Ele tá lá sim. pra ver realmente o que Ele está foi sendo eleito pago, ele pela foi eleito por Assembleia, isso, gente. ele tem um dever legal de fazer isso, né. Não é gostoso ser questionado, ser confrontado, a gente tem que, né, mas faz parte, às vezes, das nossas atribuições como funcionário, a gente tem que entender que as pessoas nos questionarem, que isso faz parte do nosso trabalho, né. Principalmente nessas áreas de finanças, as pessoas realmente elas não gostam de ser confrontadas, elas Sim, não gostam de receber questionamentos, não é verdade? sim, É muito interessante isso, porque se o empresário ele tiver consciência que se ele levar tudo certo desde a contratação e sim, tudo que faz parte da função que a pessoa foi contratada, ele não vai ter problema lá na frente. Na verdade, o que ele está investindo, na verdade, não é gasto, é investimento. O que ele está colocando ali não é isso. Na sim, verdade, a gente pode dizer que é isso. exato. É na verdade, você investir nessa prevenção do passivo trabalhista, né, que essa assessoria trabalhista prévia, antes do problema chegar, né, ela é importante para evitar lá na frente um passivo, porque o passivo, ele sai do seu controle, né. Então, assim, nenhuma empresa, nunca conheci empresa que fizesse essa conta, falasse: "Ah, eu vou pagar por fora, mas se vier uma ação, eu tenho um dinheiro guardado para pagar essa ação". Não faz isso. Eu acho que Não. nenhuma. Não faz Não isso. conheço, Então, desconheço. então assim, na verdade, e você não sabe quanto vai dar lá na frente, né. Eu fiz uma conta outro dia eu estava atendendo uma empresa e eles tiveram uma funcionária sem registro. E aí eu comecei a fazer o cálculo, quanto que dava, porque dessa funcionária ficou grávida. E Eu ia daí perguntar agora ficou se ela ficasse grávida, meu então, Deus. aí se ela fica grávida, ela tem estabilidade dos 9 meses da gestação. Ela tem a estabilidade de mais 5 meses que a lei diz, né, que é 4 meses da licença, mais 1 mês vai dar os 5 meses, total vai dar 14 meses. Então ela tem 14 meses de estabilidade, são 14 salários. Daí eu multipliquei ó, vamos fazer uma conta aqui bem simples, multiplicamos 14 salários. Falei assim: "Agora soma mais o 13º, aí soma mais férias vencidas, férias proporcionais, Mas a mu vamos mas colocar". Aí eu falei: "Ah, vamos colocar mais o FGTS, vamos colocar aqui mais é, eu 8% ia do falar isso FGTS". agora, o Eu sei que a gente FGTS. foi fazendo a conta, era uma funcionária que na época o salário dela era o salário mínimo, Uhum. né, a função que ela exercia era do salário mínimo, e só esses 14 meses, na época a gente fez a nossa conta, estava dando uma condenação de quase R$ 40.000, 14 meses. 14 meses. Porque aí também a gente faz porque assim, a lei também tem multa, né, porque daí ainda você paga o funcionário, daí você não paga o funcionário, você aliás, você demite o funcionário, aí aquela demissão, eles não pagaram no 10º dia, então até o 10º dia, então teve essa multa. E olha, enfim, teve assim, aí calculou INSS, eu sei assim, Nossa. imposto de renda, eu sei assim, que foi fazendo as contas, deu quase R$ 40.000. Eu falei assim: "Ó, vale a pena você ter uma funcionária, que o salário dela é de um salário mínimo, e você ter que pagar uma condenação de 40.000?" Né. Então, assim, é um risco, esse é um risco desnecessário, é um risco que não vale a pena correr. A gente ainda vê muitas empresas com pessoas trabalhando que não são funcionários. É, Eu falo que são as famosas contratações de boca. "Gosto de você, gostei de você, vem trabalhar é, comigo", e vai aí trabalhando e depois eu te registro. E nisso você vai trabalhando, passa 1 ano, 2 anos, 3 é, anos. E aí se acontece algo assim, igual ela ficou grávida, mas foi demitida sem a empresa saber, e aí? é. Inclusive, assim, ainda esse era um salário baixo, né, E vamos falar assim, que quando era o salário mínimo, né. Mas assim, e se fosse um salário de 10.000? e se fosse um salário que fosse o de 5.000, que agora tá, né, 5.000 você paga, não paga imposto Aham. de renda. Quantas pessoas ganham 5.000 no Brasil, né. E não Se pa fosse esse tal do salário de 5.000, né. Então assim, e se a pessoa fica doente? E se a pessoa sofre um acidente, né. Às vezes aquela pessoa não ia entrar com ação contra você, mas a hora que ela ficou acamada, ou a hora que ela veio a faltar, porque ela sofreu um acidente de trabalho, a família vai entrar com uma ação, para ter Meu pra ter o seu ressarcimento, né. Então assim, eu digo que ser empresário é assumir riscos, mas você tem que assumir outros riscos.
né? Então, assim, você registrou, você está pagando tudo em dia. Qual que é o risco que você vai correr, igual no caso dessas empresas de telecom? Realmente tem um risco. O funcionário ele pode levar um choque. Claro que a gente tenta mitigar, mas tem esse risco. Mas Ele se ele pode. levar um choque, o funcionário pode entrar contra, porque isso não é risco da profissão? Ele não foi contratado sabendo deste risco? Sim, mas mesmo sabendo desse risco, ele pode entrar com uma ação para falar assim: olha, eu levei o choque, mas a culpa de levar o choque não foi minha. A culpa de levar o choque pode ter sido da empresa. Ué, Ah, mas porque. como da empresa? Então, aí tem casos, que quando a gente vai ver, a luva estava vencida, a luva vence, sabia? Não sabia. É, A luva, luva vence. luva, tudo tem data de validade. Gente, Luva eu sei que vence. as botinas têm vencimento, até porque elas têm a proteção ali em cima, se cair alguma coisa, não É, machucar o pé. Agora a luva vencer, antes de subir, tem que fazer um teste se está energizado, porque os cabos de telecom, eles não são energizados, só que eles estão próximos dos cabos da Copel, uhum, né, verdade. que são energizados, então tem que ser feita uma verificação. Aí foi feita essa verificação no dia? Então, aí, tem um relatório, como que é o nome daquele relatório? É um relatório de tem uma sigla, mas é um relatório de risco, Aham, que todo funcionário quando vai trabalhar em área de risco ele tem que preencher, que ele verificou, é tipo um checklist. entendi. Ele fez todas as verificações. Aí ele fez todas aquelas verificações. Se ele não fez, por que que ele não fez? Junto dele tinha algum supervisor? O supervisor fez ou não fez? Então Ent eu ia perguntar isso, e se ele não fez isso, a culpa é da empresa? Porque muitas vezes eles trabalham fora, eles trabalham na sim, falando de empresa de telecom, eles trabalham fora, trabalham na rua, enfim. Como que o chefe, o superior é. dele vai ver se ele fez ou não? Como que vai? Tem casos que porque como é tudo documentado, por isso que se a empresa mantiver tudo documentado, ela consegue provar. Tem casos que a gente vê que o juiz reconhece culpa exclusiva da vítima. Essa culpa exclusiva da vítima é assim: a empresa fez tudo certo, e infelizmente o funcionário, no momento da execução do serviço, não tomou todas as precauções que ele tinha que tomar. Mesmo que ele recebeu treinamento, mesmo que ele tinha conhecimento, ainda assim, né, ele não tomou aquela cautela, né. Eu acompanhei um caso muito triste de um funcionário que já tinha 15 anos de telecom e ele não pendurou, não fixou o cinto de segurança, e ele caiu para trás na Ai, não escada, acredito. né. Que a gente imagina que foi uma questão, assim, de até de um excesso de confiança dele, era um funcionário muito bom, e aconteceu isso com ele, né. Foi culpa exclusiva da vítima. Ele tinha o treinamento, Ele ele morreu? tinha morreu. Ele tinha Poxa. o equipamento estava dentro do prazo de validade, não tinha vencido, né, e ainda assim aconteceu isso com ele, né. Então, assim, quando é reconhecida a culpa exclusiva da vítima, a empresa não é condenada, mas frequentemente a gente vê o judiciário, entender pela culpa concorrente. A culpa concorrente, aí a empresa ela vai ser corresponsável, né. Ah, Pode ser entendi. que naquela situação, entenda-se mesmo que a empresa, concorreu de alguma maneira para que aquilo acontecesse, né. É, Por isso que eu digo que empreender é um ato de coragem, é, né, ainda mais que vai é, para esse ramo aí de é. telecom, sabe. Por quê? Pode acontecer, pode É acontecer um um acidente. ato de coragem, A pessoa está indo verdade. instalar uma linha telefônica em Cambé e não pode acontecer um acidente de trânsito? Pode. Foge do controle da gente. Então o que eu falo para os empresários é assim: a gente não consegue evitar de um passarinho voar sobre a nossa cabeça, mas a gente consegue evitar que ele faça um ninho. Gostei. Então o que está ao nosso alcance de fazer certo, a gente deve fazer. Acidente, pela própria se a gente for olhar a origem lá do a etimologia da palavra, né, é uma coisa inesperada, É, né. foi um Foi acidente, um foi realmente algo acidente, inesperado. algo inesperado. Então o que é inesperado é inesperado, mas, questão de treinamentos conforme o ramo de trabalho que você exerce, tem treinamentos que você sabe são obrigatórios, né. Ainda esse que eu falei de telecom, é muito nítido e evidente que tem que ter treinamento para trabalho em altura e trabalho em energia, né. Mas, assim, vamos pensar em outras atividades. Eu já vi problemas em fábrica de doce. Você deu treinamento para o seu funcionário De mex como em manusear. como manusear a panela quente?
tinha trava nessa Nossa, panela? E se essa panela virar na pessoa com doce quente? A meu gente vê casos Deus. assim. Então, assim, tem aquela cozinha, era uma cozinha preparada, vamos pensar no pequeno negócio, Aham. né. Então, assim, são coisas que a gente pode pensar antes de acontecer. Aí isso vai entra no direito do trabalho também, porque essa parte da medicina do trabalho também faz parte do escopo de atuação. Por isso que eu sempre tenho, assim, de parceiro, eu tenho as pessoas do RH, porque treinamento é É importantíssimo, essencial, não tem nem manter essa documentação, né. Toda vez que o funcionário mudar de função, tem que estar anotado sim, tem que ter o aditivo sim, que ele mudou de isso que eu ia perguntar, função. tem que estar isso na carteira? Eu sei que funciona e aí me corrija doutora, Uhum, porque aí o expert é você. Eu uhum. sei que o funcionário ele não pode diminuir o valor na carteira do que ele recebe, né, Sim. mas ele pode ir para uma função aonde exige menos dele, não pode? Pode, não, a questão daí se você tinha alguém que, fazia mais e vai fazer menos, não tem problema. O que O eu não que posso o mexer no que salário, né. isso ainda tá na Constituição, o salário é irredutível. Então, assim, você já contratou pagando X, é X mais, nunca X menos, né. Não Não importa se não ele vai fazer menos agora, ele vai continuar recebendo o sim, sim. mesmo. Aí tem situações que o funcionário é contratado por hora, né, aí pode ter uma variação salarial porque ele trabalhou menos horas, né. Tem, assim, ainda umas nuances, mas já que aqui a gente está falando tudo em tese, né, Tudo tudo tese. em tese, então, assim, regra geral é isso, né. Então, assim, essa parceria com a RH, essa parceria com a medicina do trabalho, essa parceria com a contabilidade, porque eu preciso também que seja tudo pago, todos os impostos pagos. E hoje, bom, hoje, né, eu falo hoje, mas eu acho que é desde 2019 que a carteira de trabalho ela é digital. Tudo Verdade. que muda é nessa carteira de trabalho digital. Por um lado ficou até fácil, né, Mais prático, né. mais prático para as empresas, porque mexe ali no e-social e aquilo já vai ter um impacto na carteira, né. Então assim, ó, mudou de função, mudou de salário, mudou de carga horária, né, aí tem que ser feita essa anotação. Para a empresa fala assim: "Puxa, doutora, mas então eu vou ter que ter um monte de arquivo, eu vou ter um monte de documento guardado". Eu falei assim: "Olha, mas faz É parte". isso que eu ia falar, faz parte de quem quer empreender. E o É, problema do empreender não é só, a questão que a gente fala nessa parte, mas é a parte que no Brasil, na verdade, não é fácil é. empreender, né, doutora. Não, Não eu é fácil, até porque eu penso pela cabeça também, assim, muitos empresários, eles que tornam isso ser difícil. é. E a gente vê, assim, que o Brasil tem estatística para várias coisas, né. Uma estatística que eu costumo falar, tem de quantos CNPJs são abertos no Brasil. E tem uma outra pesquisa que fala de quantos CNPJ são baixados no Brasil. E é muito triste É. de ver que as empresas, muitas delas têm uma vida curta, de 3 anos, de 5 anos, né. Então eu vejo assim, todo o seu esforço que você está tendo como empresário, né, de se dedicar, de trabalhar bastante, de às vezes até de estar, não estar tanto com a família, de trabalhar final de semana, né. Esse esforço, ele tem que valer a pena, ele tem que Com ele certeza. tem que durar, tem que ser uma coisa tem que ser um negócio longevo, né, que de repente você vai passar isso para os seus filhos ou que você não passe, que você vira um empresário e ainda venda muito bem vendido o seu negócio e vá para um outro ramo e enfim, explore outras áreas, né, mas assim que isso perdure. E para perdurar, tem que conhecer a lei, Tem que ser não s não tem jeito, não não tem tem ele tem que ser jeito. saudável, né, um negócio saudável, não adianta, senão ele não vai. E aí muitas empresas realmente eles fecham, às vezes muitas por causa de, ações trabalhistas. E o que é triste é que a empresa presta um bom serviço. Então, assim, aquilo o que a pessoa sabe realmente fazer, o serviço que ela presta, o produto que ela fabrica é um produto bom, é um bom serviço, né. Mas aí ela se endividou tanto na ques na com ações trabalhistas que ela precisa fechar, né. Essa também era uma coisa que eu tinha também quando lá atrás, né, de quando eu entrei na faculdade, eu falei: "Puxa vida, né, tem empresa que negócio que fecha por causa de ação trabalhista, que absurdo, né". Porque na verdade, primeiro tem que ter a empresa para daí ter um emprego, né. Com E aí se você certeza, fecha a empresa, não deixou de ter tem. emprego, né. Mas assim, também em parte disso, daí eu não digo assim que é porque nós temos bons empresários, nós temos maus empresários, nós temos bons Uhum, funcionários, nós também temos maus com funcionários. Então certeza. assim, a vida é assim, você vai ter essa dualidade, né. Mas as empresas que elas buscam
cumprir a legislação trabalhista, estatisticamente elas vão mais longe, Com né. certeza, isso daí Porque eu não tenho quando dúvida. vier, né, até eu gostava de falar, né, lá no BNI, que conheça a lei e não tem más notícias, né. Com certeza. Quando vem uma má notícia, né, que é oficial de justiça, com aquela cartinha, tudo, você não se desespera, Não, porque você né. tá tudo certo, Você não se você tem desespera. toda a documentação ali, então você não vai ter Eu tenho problema. a documentação, né, então é um risco controlado, eu posso avaliar se eu faço acordo ou se eu não faço acordo, já para de repente, encerrar aquela situação, ou não, tá tudo aqui, vamos até o fim, eu quero provar, doutora, que a gente não deve nada para esse funcionário, que a gente tomou todos os cuidados, né. Então, Tudo assim, quando certinho. você tem a prevenção do passivo trabalhista, você também a empresa vai mais segura para a ação, e ela vê aquilo como parte do todo, né. Então assim, ó, empreender no Brasil também faz parte responder ação trabalhista, a gente está num país Não tem litigioso, como isso não. é estatística, né. Se o funcionário ele sai do trabalho já pensando assim, né: "Será que eu recebi tudo certo?", É né. verdade. Muitas vezes ele vai pedir ajuda para alguém, para um É, primo, para um parente, para um que não sabe nem contador, fazer conta. vê aqui se tá certo meu acerto", né. E é verdade, às vezes ele nem entende, ele vai perguntar pra uma pessoa que ele acha que entende, mas a pessoa finge que entende, É. né, e nem sabe. Então, assim, hoje não tem ninguém mais, assim, bobo, Não, né. não, até porque a Todo mundo internet tá todo aí. mundo vai procurar: "Não, deixa eu ver se tá tudo certo, se é isso mesmo, né, se não tem mais nada para eu receber, que essa empresa não me pagou", É né. bem isso. Então, assim, eu acho, assim, que as empresas que buscam fazer de uma maneira correta, aquilo entra na estratégia empresarial. Assim como entra na estratégia investir em marketing, assim como na estratégia: "Ah, não, olha, eu estou nesse endereço, eu quero ir pra uma rua mais comercial aqui em Londrina, eu quero ir pra uma rua eu quero ir para um bairro melhor. Não, eu preciso ampliar, esse barracão ficou pequeno". Então tudo isso faz parte do pensamento do empresário. Tem também que fazer parte, né, "Não, a gente vamos chamar aqui a doutora Karen para a gente conversar, eu posso mandar esse funcionário embora? Eu posso transferir ele para Maringá?", né. "Eu posso mudar a função dele? Será que eu posso nessa mudança de função, eu posso reduzir o salário?". Nossa, é Será que nessa mudança de fantástico. função tem que necessariamente aumentar o salário dele? Né, então assim, Muitos questionamentos, né. são. Doutora, eu adorei. Ah, eu que Eu adorei, eu acho que nós temos é muito o direito do trabalho, na verdade, ele envolve muitas coisas, né. sim, E eu acho que nós vamos ter para uma próxima conversa, mas eu adorei te receber, eu que e eu amei, muito acho que obrigada. é isso mesmo, o direito do trabalho, ele sendo preventivo, se o empresário ele entender que ele fazendo a prevenção, ele não corre risco, não é vou corrigir, não é que não corre riscos, mas ele vai estar ali resguardado, né, ele Sim, tem documentação para poder confrontar ali quando vier uma ação e se vier daquilo que o funcionário realmente está ali pedindo ou está ali exigindo, dizendo que não aconteceu, sim. né. Eu falo que é um risco controlado, né, ele não vai ser pego de surpresa, né, então ele vai se preparando, né, e se eventualmente ele responder uma ação trabalhista, a gente tem toda a condição de analisar se aquele caso é um caso que vale a pena a gente seguir adiante, se é um caso que vale a pena a gente fazer acordo, né. Às vezes tem ação trabalhista até que levanta um alerta: "Puxa, ó, essa área da empresa aqui está descoberta, a gente tem que rever os procedimentos de admissão dessa área, a gente tem que rever". Então, assim, a gente usa realmente o direito trabalhista como estratégia dentro do negócio, né. Porque o Excelente. funcionário, ele é importantíssimo para o negócio Com crescer. certeza, senão não cresce, sozinho a gente não faz nada. Exatamente, né. E eu acho que uma empresa também que cuida da legislação trabalhista, ela acaba, criando, uma cultura que também o funcionário que vai ficando ali também é um bom funcionário, que também ele vai entendendo que o direito dele está Que sendo ele vê que a empresa respeitado. se preocupa Sim, com o empregado, ele vê sim, que a ele se empresa sente tá valorizado, isso, né, então aí isso pode também redundar numa maior produtividade. tudo envolve, né, É. doutora. Uhum. Obrigada, obrigada pela sua disposição, obrigada por ter vindo. Eu que Passou agradeço, muito né. rápido, Passou. passou muito rápido, eu espero aí que nós possamos ter aí mais conversas. Sim, estou sempre à disposição, Cris, agradeço pelo convite e realmente eu não vi a hora passar. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, estamos encerrando aqui mais um Pod Cris e até a próxima.